Louvado seja teu nome, Jesus. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tenho uma satisfação enorme em estar aqui nesta tarde, mais de uma década depois que nós nos mudamos para São Paulo. Estivemos aqui congregando com os irmãos durante todo o ano de 1995. No começo de 1996 nos mudamos para São Paulo. E pela graça de Deus, o tempo passou, mas algumas fisionomias a gente ainda recorda, né? Alguns nomes, algumas irmãs, muita gente nova aqui, graças a Deus, sinal de que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estou agradecido por este convite que nos foi feito e espero que Deus abençoe a igreja com esta palavra que Ele nos colocou no coração, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, apenas o versículo 11. Trago saudações da igreja em que estou congregando em São Paulo, a Igreja Batista Existencial. Os irmãos de São Paulo enviaram a saudação para vocês, amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 11. É por costume nosso colocarmos um tema na mensagem para que a gente já possa ir identificando de qual assunto que nós vamos falar. E o tema dessa mensagem é o sermão da peregrinação. Peregrinação é o assunto que está no versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 2. Diz a Bíblia: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Segunda vez: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Amém. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ela se utiliza de algumas figuras de linguagem para identificar qual é a condição do crente em relação à sua fé e ao Evangelho. Algumas vezes a Bíblia nos compara como a servos, servo que deve ser prudente e fiel sobre o pouco para ser colocado sobre o muito. Outras vezes a Bíblia nos compara a jovens virgens que estão se preparando para encontrar-se com o noivo que está de chegada. Outras vezes a Bíblia nos compara a dispenseiros fiéis, pessoas que têm acesso à dispensa. Muitas e outras figuras de linguagem são utilizadas para nos comparar, para que a gente saiba qual é a nossa condição na terra. E Pedro, escrevendo, ele usa a figura de linguagem do peregrino e do forasteiro. Quem é o peregrino e quem é o forasteiro? Peregrino é a pessoa que não tem residência fixa, mas que está andando, está a caminho, está de viagem. E o forasteiro é essa mesma pessoa que ela chega em uma cidade, permanece durante um tempo, mas depois prossegue viagem.
Então, ser peregrino e ser forasteiro identifica o crente, o cristão, a pessoa, como sendo alguém que veio ao mundo, mas não veio para ficar. Está no mundo, mas não pertence mais ao mundo. Vive na sociedade, mas não é mais um produto da sociedade. Pelo contrário, o crente é alguém que está de viagem. O crente é alguém que está andando. O crente é alguém que está como forasteiro neste mundo. Esta é a imagem que nos passa o texto sagrado acerca de quem é o cristão. Se eu sou peregrino, se eu sou forasteiro, se eu não tenho mais residência fixa no mundo, qual deve ser o meu comportamento? Qual deve ser a minha mentalidade? Qual deve ser a minha fé? O que é que tem que estar determinando a minha caminhada? Sobre isso nós vamos falar. Porque contra a nossa peregrinação, contra a imagem de que nós estamos de saída, de partida deste mundo, existe uma doutrina ou um jeito de viver, que é o jeito de viver do materialista. Quem é o materialista? O materialista é aquela pessoa que ele não consegue olhar para o mundo como se ele fosse passageiro, mas pensa que o mundo é eterno, que o mundo é permanente, que as coisas não acabam. O materialista é aquele que olha para as coisas materiais, as coisas que foram feitas para acabar, e não consegue olhar para o seu dia em que ela vai acabar. Pensa que ela vai permanecer. Quem é o materialista? O materialista é aquele que pega as coisas mais insignificantes da vida, que não tem valor nenhum, e transforma isso, essa insignificância, em cavalo de batalha. Quer ver só uma frase do materialista? Uma frase. Eu dou um boi para não entrar na briga, e uma boiada para não sair dela. Como assim? Ele está valorizando uma coisa insignificante, coisa que não deveria valorizar de forma nenhuma. Mas como ele não tem uma ideia verdadeira sobre a realidade, ele pensa que o mais importante é a matéria, mais importante são as coisas. Então, quando ele pega uma coisa insignificante, faz como diz outro ditado: tempestade em copo com água. O materialista faz assim. E mais, o materialista é uma pessoa que ele fala muito bem sobre tudo o que diz respeito à terra. Se você conversar com ele sobre futebol, ele conhece todos os times do Brasil, todas as partidas, todos os jogadores, detalha para você todos os lances. Se você conversar com ele sobre os filmes, ele conhece o nome dos artistas, do roteirista, do enredo e tudo mais. Se conversar com ele sobre autores de novelas ou de ficções, entende tudo muito bem. As coisas da terra ele sabe tudo. Sabe o nome dos presidentes, dos governadores, política é a sua paixão. Por quê? É um materialista. Agora toca no assunto da eternidade. Traz ele para o assunto que você gosta de falar. Traz ele para dentro da Bíblia. Fala de Jesus para ele, e você vai perceber que ele já vai lá cortando o assunto, que disso ele não quer falar. Ele diz o outro ditado, de que política, futebol e religião, ninguém discute porque cada um tem o seu. Mas quando é política ele discute, quando é futebol ele discute. Quando é religião, ele não quer tocar no assunto. Por quê? Porque ele entende muito bem das coisas transitórias que são da terra, mas não entende nada do céu. Não sabe nada sobre a eternidade. Não sabe nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre o plano de salvação. Mas quando eu olho para vocês nessa tarde, eu tenho certeza que se nós formos conversar a noite inteira e o dia inteiro, vamos falar de futebol e política, vamos falar
nós quando começarmos a falar de Jesus, aí nós não vamos parar mais, porque eu vou contar testemunho daqui, você vai contar testemunho de lá, e a noite vai ser curta, porque o Senhor vai ser glorificado. Nós conhecemos o céu, nós conhecemos a eternidade, nós conhecemos as coisas sobre o porvir, porque Deus nos revelou que nós não temos que nos preocupar com as coisas que se veem, porque elas são passageiras, mas sim atentar para as que não se veem, porque elas são eternas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Há um grande problema deste materialismo que está se espalhando, que vira filosofia das pessoas. O problema é que as pessoas estão muito apegadas aos seus bens, muito apegadas às coisas materiais. O problema é que as pessoas elas estão desenvolvendo uma ganância muito grande e entram numa competição com o seu próximo para saber quem tem mais, quem pode mais, quem sabe mais, e se comparando, quer sempre contar vantagem em estar por cima. Esse é o problema do materialismo. E o maior e o pior de todos os problemas do materialismo é que todo materialista, irmãos e irmãs, é uma pessoa despreparada para perder. Todo materialista é uma pessoa despreparada para perder, porque o verbo que ela conhece, a palavra que ela conhece é ganhar, 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 vencer, prosperar, superar. Essas são as palavras que ele conhece, mas a palavra perder, o materialista não gosta e está despreparado. Mas nós cristãos, nós estamos sendo preparados por Deus para algo muito maior do que simplesmente ganhar. Estamos sendo preparados por Deus para algo muito maior do que simplesmente superar, ajuntar, vencer. Para o que é que nós estamos sendo preparados? Para o que é que você está sendo preparado? Você está sendo preparado para poder conhecer a Deus face a face. Você está sendo preparado para ver a fisionomia do Senhor e abraçá-lo eternamente. Você está sendo preparado para poder ouvir a voz do Senhor nos altos céus e de um só piscar de olhos sair desta terra e encontrar-se com o Senhor nos ares. Isso é superior a qualquer tipo de ganho material. É superior a qualquer tipo de vitória material. É superior a qualquer tipo de superação material. Se você está entendendo isso, então glorifique a Deus, porque a mensagem dessa tarde é para o peregrino, é para o que já está se confessando que não tem mais posse nessa terra, que não tem mais parte com as coisas deste mundo, mas que já entregou a sua alma para Jesus, já entregou a sua vida para Jesus, entregou o seu passado para Jesus, entrega o seu presente para Jesus, e está entregando também o seu amanhã para Jesus. Os peregrinos, os forasteiros, são as pessoas que recebem a palavra do Senhor e que podem, com toda a prontidão, com todo o coração, com toda a alma, confiar no seguinte: a Bíblia está dizendo: amados, peço-vos como a peregrinos e a forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A sua alma é o bem mais precioso que você possui. A sua alma é o bem mais precioso que você possui. E se a alma é o bem mais precioso que eu possuo,